Voltamos a falar aqui de combustíveis porque a Petrobras anunciou uma redução no preço do diesel nas distribuidoras e que começa a valer a partir de hoje. A gente conversa sobre esse assunto com Pedro Rodrigues, diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, que gentilmente atende aqui a Jovem Pan. Pedro, bom dia, bem-vindo, hein? Bom dia, é um prazer falar com você, Roberto. Nós tivemos uma certa estabilização, né, nas cotações do barril nos últimos dias e também uma apreciação do câmbio. São fatores que contribuíram para isso? É algo que já estava efetivamente contratado, essa redução proposta pela Petrobras? Pedro, o que é que motivou essa decisão? Olha, Roberto, de fato, né, a diminuição do preço do barril e a apreciação do câmbio, como você colocou, sem dúvida devem ter sido fatores, né, que fizeram a Petrobras diminuir o preço do diesel na refinaria, principalmente nesse momento que o diesel estaria aí defasado, né, ou seja, sendo vendido mais caro do Brasil do que no exterior. Mas é importante lembrar que essa lógica que a gente está colocando aqui, que eu estou falando, né, do preço do câmbio depreciado, o barril do petróleo diminuído, ela é uma lógica muito em função daquela antiga política comercial da Petrobras que seguia, né, a paridade de preço-importação, ou seja, seguia a tendência de preço do mercado internacional dos combustíveis. Com o novo governo, a nova direção da Petrobras aboliu essa política comercial e implementou a política comercial do tal abrasileiramento de preços. Na verdade, uma política comercial pouco transparente e nada previsível. Então, portanto, essa diminuição agora do preço do diesel, trazendo o preço do combustível para a paridade de importação, a gente pode dizer que ela era prevista, eu não sei te dizer. Na verdade, a Petrobras resolveu diminuir exatamente porque estava mais caro, mas qual é o motivo, qual é a regularidade disso, a gente não tem como falar. Até porque, né, no passado, a Petrobras ficou também vendendo combustível mais barato no Brasil, diesel no caso, do que no mercado internacional por mais de um ano, sem reajustar o preço, né? Ou seja, o último reajuste da Petrobras, sem ser o de ontem, levou um ano para fazer e aí o preço, na verdade, foi reajustado para cima, né? Ou seja, o câmbio estava apreciado e apesar do barril do petróleo estar mais barato. O que eu quero dizer é que essa nova política de preço a gente não tem como seguir uma tendência, não tem como analisar qual será e se terá uma nova modificação subindo ou caindo o preço dos combustíveis no Brasil. Agora, Pedro, bom dia para você também, obrigada pela entrevista. Essa redução no litro do diesel nas refinarias também vai ser sentida de forma significativa para o consumidor final, ou seja, o consumidor vai sentir nos próximos dias, né, uma diminuição no preço, ou esse impacto não vai ser tão alto assim, será pequeno até devido a outros fatores? Olha, é difícil a gente dizer qual vai ser o impacto para o consumidor final e quando esse impacto vai vir. O preço do combustível no Brasil ele é livre para os postos de revenda, né? O Brasil tem quase 50 mil postos de revenda. A tendência, como você tem uma concorrência muito grande nos postos de combustível, é que esse preço seja repassado, essa redução em alguma medida seja repassada. Mas é importante a gente lembrar para o consumidor que não necessariamente a redução inteira é repassada e muitas vezes determinados postos de combustível podem repassar mais rápido ou mais devagar, dependendo da concorrência, do lugar onde estão. Para o consumidor poder entender, isso é quase igual padarias, né? Quando a gente aumenta o preço do trigo no mercado, a padaria no bairro mais rico ela pode repassar primeiro o preço, a padaria no bairro mais humilde pode repassar de forma mais demorada. A mesma forma acontece no combustível. Então, talvez determinados postos que têm concorrência maior ou em lugares que têm mais circulação podem repassar o preço de uma forma mais rápida e em outros lugares mais demorada. Aí cabe ao consumidor olhar e pesquisar, né, no seu trajeto para o trabalho, para casa, na volta do trabalho, o posto, né, o posto de revenda que tem o combustível mais barato. Mas é difícil a gente afirmar quanto vai reduzir, mas sim, a redução pela Petrobras na refinaria indica que os postos, em razão dessa concorrência que eu coloquei, também têm alguma redução para o consumidor. Nossa comentarista Deise Ciocari também tem pergunta para você, Pedro. Deise. Pedro, como que essa medida ela impacta a competitividade do mercado de combustíveis no Brasil, essa redução? Olha, Deise, o Brasil, né, ele é um grande consumidor, principalmente de diesel, né? O diesel é sempre a grande preocupação, porque o Brasil, além de ser o 7º maior consumidor do mundo, né, o Brasil é importador de 30% mais ou menos do diesel que consome.
Então, quando você não tem uma equiparação ao mercado internacional, a Petrobras segura o preço, cria essa artificialidade, problemas no mercado vão acontecendo, né? Não tem previsibilidade no aumento ou diminuição do preço e, principalmente, o controle, né, por parte do caminhoneiro, do fretista e por aí vai, não conseguem ter essa direção de quanto vai custar o frete ou como vão cobrar. Então, eu acho que essa criação dessa artificialidade prejudica muito a competitividade, né, dos setores brasileiros, principalmente aqueles dependentes do frete. Então, eu entendo que no final do dia, apesar de quando o preço diminui, né, quando a Petrobras segura o preço a menor, pode ajudar a inflação ou ajudar o consumidor, esse tiro sempre sai pela culatra, porque essa artificialidade ela nunca se mantém ao longo do tempo e a competitividade acaba sendo prejudicada. A pergunta que eu queria fazer também é a seguinte: essa questão do abrasileiramento, como você destacou, da política de preços, é algo só nosso ou ele existe em outros países também? Porque quando você faz isso, você acaba ignorando que o combustível é uma commodity, que está ao sabor aí das intempéries internacionais, não? Olha, Roberto, sem dúvida, né? Esse abrasileiramento de preço, eu diria que é, na verdade, uma política só nossa. Se você pegar os países desenvolvidos, né, os Estados Unidos ou países da Europa, eles seguem, na verdade, o mercado internacional. E aí cada país vai ter a sua política, principalmente tributária, em razão do que a sociedade definiu que quer para os combustíveis, né? Se a gente pensar nos Estados Unidos, por exemplo, a tributação muito baixa, ou seja, os americanos incentivam, né, as pessoas a consumirem combustível. Enquanto em alguns países da Europa, ao contrário, a tributação é mais alta, claramente desincentivando o uso, né, do combustível fóssil do meio de transporte individual. Aqui no Brasil, como a gente colocou, esse abrasileiramento nada mais é do que uma criação de uma artificialidade de preços. A gente fica no meio do caminho entre esse modelo dos países desenvolvidos ou modelo muito específicos, né, como, por exemplo, na Arábia Saudita, onde a empresa de petróleo, a Aramco, né, o príncipe é dono da empresa, ou na Venezuela, onde a PDVSA é a única produtora, uma empresa estatal, ou outros países com uma realidade, na minha opinião, sociais e políticas e econômicas muito diferente da do Brasil. Então, eu pedi para você que esse abrasileiramento realmente é uma jabuticaba só nossa. Agora, Pedro, como você diz, né, ainda não é possível prever se de fato o consumidor final vai sentir uma diminuição também, mas é possível prever se haverá novos reajustes nos próximos meses, novas reduções, ou pelo contrário, até pode alterar esse resultado e termos aumentos? Olha, a gente não sabe, né? Como eu coloquei, o abrasileiramento, ele não tem essa política, né? O abrasileiramento de preços, ele não traz essa transparência. Vamos lembrar um pouquinho do passado, né? No último reajuste, a Petrobras ficou um ano vendendo diesel mais barato no Brasil do que no mercado internacional, sem reajustar os preços. E reajustou para cima e agora, de forma mais rápida, de forma muito rápida, reajustou para baixo. Então, a gente não pode dizer, é muito difícil, né, a gente dizer quando e se esse reajuste vai acontecer novamente. Importante lembrar que a política de preço, o PPI do mercado internacional, né, ele é uma tendência. A companhia não é obrigada a seguir à risca aquele PPI, e sim é uma tendência de reajuste nos preços. E aí cada refinaria, né, cada importador vai seguir a sua política comercial. Porém, se você tem um agente como a Petrobras, né, que domina o setor de refino brasileiro com 85% da capacidade, ela acaba sendo monopolista na venda dos combustíveis, né, praticamente. Então, essa tendência que ela deveria seguir, inclusive respeitando os outros importadores e outros agentes do setor, não acontece. Então, cria-se, como eu coloquei, essa artificialidade no preço. E, na minha opinião, ela é ruim para o Brasil, ela é ruim para a sociedade, ruim para o consumidor e muito ruim para o acionista da Petrobras. Então, na minha opinião, essa nova política perde todo mundo. A gente agradece a participação do Pedro Rodrigues, diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, aqui no Jornal da Manhã. Pedro, muito obrigado, bom dia para você. Obrigado, bom dia, é um prazer falar com vocês sempre.